de ver, porque para te investigar tu precisa ver, né? E aí eu estava lendo assim a delegada, né, que investigou tudo aquilo, ela falando assim tipo, ai, vamos como se tu estivesse vendendo assim, sei lá, né, a Vanessa. Deixa eu só terminar aqui. Como se estivesse fazendo negociando, sei lá, né, produtos, né? Tipo, né, eles tinham um cardápio, né, de abuso, né? E as mães recebiam uma mesada, né? A criança de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, tá? De 7 anos, tinha uma influencer aqui de Cachoeirinha. E aí uma pessoa disse, mas vocês não podem julgar, não sei. Gente, realmente a gente não pode julgar, sem ter prova. Mas quando a notícia chega nesse ponto, né, nenhuma notícia, tirando guarda de mãe, tá? Porque para tirar guarda de mãe, gente, tem que, meu Deus, tá? Nenhum crime como esse, tá, vem a público com tanta publicidade, com tanta evidência, tá, se as pessoas não tiverem provas, mas contundentes. Por quê? Porque a rede de pedofilia, tá, é uma rede mundial, é uma rede muito poderosa, gente, tá, e quem é que está envolvida na rede de pedofilia? É a gente que está no poder, né, é a gente do executivo, do judiciário, tá. Eu me lembro também de uma entrevista que eu estava vendo, de uma psicóloga relatando, né, de uma amiga dela, que é a delegada federal, que foi cumprir um mandado, né, no apartamento de um juiz federal, né, e que porque tinha indício, né, indício não, prova praticamente evidente, né, do envolvimento dele com pedofilia, uma rede de pedofilia, né. E chegaram lá, aprenderam computador e notebook, e aí a delegada contando, né, que o que mais impactou ela é que quando ela entrou no apartamento, ela se deu de cara com uma criança de 4 anos, um menininho que era filho dele, né. E o que ele fez? Quando ele viu que a polícia estava entrando, ele atirou o iPad dele pela janela do prédio. E aí, quando a polícia estava saindo, o porteiro disse, olha aqui, isso aqui caiu ali não sei quem atirou do apartamento do doutor no fulano de tal, né? Quer dizer, a divina providência, né? A prova estava ali, não pode. Fala, Vanessa. Oi, acho que eu apertei sem querer novamente. Tá bom. Mas eu não sei, eu falo demais, tá, gente? Eu sei que eu falo demais, mas falo demais quando eu estou em aula, viu? Normalmente eu sou quieta na vida, né? Eu sou mais observadora. Vocês querem? Eu vou abrir, então, agora essa parte aí da nossa aula, né? Se vocês têm algum apontamento a fazer, né? Eu já quero deixar também mais nos 15 minutos finais o tema para redação, tá? Sugestão de tema para redação também, tá? Vocês podem conversar e colocar ali no grupo, tá? Oi, Bi. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Algumas pessoas levantaram a mão ao longo da aula. Uhum. Aí, se tu for abrir agora para eles falarem, aí só não ficou aqui não ficou gravado, mas eu acho que umas 4 ou 5 pessoas queriam comentar, tá bom? Tá, então tá. Quem levantou a mão, por favor, né? Tá aberto agora. Esse é o momento para vocês, para a gente trocar a ideia. Quero ver o posicionamento de vocês. Quero ouvir o posicionamento de vocês. Não precisa abrir a câmera, se vocês não quiserem, tá? Vamos lá, gente. Não querem falar agora? Agora não falo mais. Bom, então vou continuar, tá? Carol, me ajuda a prestar atenção aqui se alguém mais quiser. Tá bom. Tá. Se alguém levantar a mão, eu te sinalizo daí. Tá Isso, bom? Me sinaliza, tá? Então, gente, voltando para a nossa questão das competências, né? Eu e a Carol desenvolvemos esse trabalho junto,
né? Até agora deu certo. Carol, minha chefa, né? Carol é uma pessoa de muito conhecimento, né? O que eu fico... que me deixa muito lisonjeada é que eu estou trabalhando com jovens extremamente capacitados, né? Extremamente capacitados, né? Essa troca de experiência que eu tenho com eles, né? Com vocês, tá? Mas estou dizendo assim, com os outros professores que são bem mais jovens que eu, né? Que as tias somos eu e a Tânia, né? Elas permitem a gente ver o quanto eles são, não é solidários, essa geração, tá? Ela tem uma coisa que eu não vi na minha, e é muito singular, eu vou dizer, né? É a capacidade, né, que eles têm, que os professores mais jovens têm de trocar, né, de trocar conhecimento, de inserir outros professores de uma maneira tão bonita, né, e nada pretensiosa e arrogante, né, a maneira de acolher, tá entendendo, né, porque normalmente, assim, o professor que mais velho, né, ele se acha mais experiente, ele não quer dizer nada, tá, a experiência não quer dizer muita coisa, né? A experiência, ela só consegue validar a tua experiência se tu sempre estiver aberto, tá, primeiro, né, mudar de ideia em relação a várias coisas, né? Uma vez eu achava boba essa frase, mas eu passei a ver que ela tem bastante fundamento, né? Que é só os idiotas aqui não mudam de ideia, né? A gente precisa ver, às vezes a gente tem uma ideia formada sobre um determinado assunto, né? Que a gente precisa ouvir o outro lado, né? Para se dar conta do quanto a gente está equivocado, né? E eu sou uma pessoa que me equivoquei durante anos a respeito de muitas coisas, né? E durante esse 1 ano e pouco que eu tenho tive esse privilégio, né, de fazer parte aí do Agarre, eu tive uma experiência tão bonita que poucas vezes eu tive eu consegui perceber uma troca bonita que envolve compaixão, que envolve respeito, porque compaixão e respeito andam juntos, né? Que envolve o comprometimento, né? Então, são 3 pilares, né? A compaixão, o respeito e o comprometimento, né? A compaixão em se colocar no lugar do outro, né? O respeito, né? Pela tua experiência, que no caso deles, comigo, né? E o comprometimento dessas pessoas é uma coisa assim que ontem mesmo, né? Eu tive uma demonstração ali inclusive eu quero estender o agradecimento aqui para todo mundo, né? O quanto os pais se sentem gratos, né? Porque é muito difícil, gente, a gente manter um filho num cursinho, né? E vocês não pensam assim que, aqui isso é um curso comunitário, vocês não ganham nada, não estão nem aí para a gente, pelo contrário, né? A gente deve ter muito mais comprometimento com vocês. Né? Quem se dispõe a fazer um trabalho voluntário, obrigatoriamente tem que ter um comprometimento muito maior. E se não tiver, não entendeu nada e tem que cair fora, certo? Eu não sou dona da verdade, então eu gosto sempre de trocar ideia, porque às vezes não, muitas vezes eu me equivoco. Muitas vezes eu me equivoco mesmo. Vendo assim... padrões de pensamento, padrões de comportamento, né? E tanto familiar quanto do grupo social, né? E tu vê às vezes que as pessoas falam tantas coisas assim sobre corrupção, sobre não sei o quê, mas aí, gente, né? O falar, né? Vale muito pouco, né? Quando tu tem uma ideia e tu defende uma ideia, né? O que vai referendar essa tua ideia e validar essa ideia, tá? É a maneira como tu te posiciona na vida, tá? E às vezes não é nem assim, eu vou fazer um trabalho. Não, gente. É a tua maneira na vida, tá? É como tu trata teu semelhante, né? É como tu trata quem trabalha contigo, né? Quem está subordinado a ti, né? É como tu trata, como tu se olha, né?
tu se enxergar também, né? Não como uma pessoa que está acima. Ninguém está acima de ninguém, gente. Entendeu? Ninguém tá. E se alguém disser isso para você, está mentindo. Né? E tá mentindo mesmo. Né? E assim, ó, a ideia formada das pessoas a respeito da gente, o problema é delas, tá entendendo? O problema é delas. Né? Elas podem pensar o que quiserem, podem achar o que quiser da gente, né? Da maneira como a gente se veste, da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente age, né? Da maneira como a gente educa um filho, né? O que importa é o que a gente pensa a respeito da gente mesmo. Né? E é difícil, sabe por quê? Porque às vezes a gente cresce, né? E é a vida inteira, né? As pessoas colocando para a gente a ideia delas, né? A respeito da gente, entendendo? E a gente não deve acreditar em nada do que os outros falam, tá? A respeito de pejorativo, entenderam? Né? E se a gente acha que aquilo é verdade, né? A gente tem que ser teimoso, entendeu? Né? A gente tem que querida Vanessa, a gente tem que a teimosia, tá? É o que muda a realidade da gente, certo? E posso dizer para vocês que eu sou um exemplo de teimosia, tá? Quem olha assim, quem olha a pessoa, ela não sabe o caminho que essa pessoa trilhou, né? Então parece que às vezes que foi tudo muito fácil. Nada é muito fácil, tá, gente? Nada é fácil, né? E tudo que é fácil a pessoa acaba não dando muito valor mesmo, sabe? Não que tem que ser difícil, com sofrimento, também não concordo, tá? Mas vocês precisam se atentar, né, a pessoas que eu considero pessoas que são sobreviventes, certo? E o sobrevivente, gente, é quem às vezes esteve sempre na contramão, né? Da vida, da história, da sociedade, né? E estar na contramão da sociedade não quer dizer ser um marginal, tá? Na maioria das vezes é ser diferente, tá? E como eu disse para vocês, o diferente incomoda. E tudo que apontam de pejorativo, né, da gente, a respeito da gente, na verdade é muito mais do que a pessoa se enxerga. Tá? Eu me enxergo, então eu vou olhar aquilo ali, porque na verdade eu nunca vou conseguir fazer o que ela faz, o que ele faz. Tá entendendo? Eu nunca vou conseguir ser assim. Né? Então eu vou o quê? Eu vou criticar, eu vou deturpar a imagem que essa pessoa tem, eu vou difamar essa pessoa, né, para os outros. Né? E vou colocar para vocês assim o que a Bianca é, tá? A Bianca é o quê? Tá? Uma doida. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito adaptável, né? Eu nunca me adaptei muito a lugar nenhum, certo? Eu descobri uma coisa, tá? Que quando a gente precisa lutar muito para fazer parte de alguma coisa, tá? A gente está perdendo um tempo enorme, tá? A gente está perdendo um tempo precioso na vida da gente. Tá? Quando precisa lutar muito para se encaixar, para ser aceito, tá? Cara, assim, repensem, porque o lugar de vocês não é ali, tá? Eu vou dizer para vocês bem claro, tá? Se vocês precisam lutar muito para ser validados na família, no trabalho, entre os amigos, o lugar de vocês não é ali, tá, gente? E não é pecado nenhum, tá? Pela saúde de vocês, tá? Pela saúde mental de vocês, pelo bem-estar de vocês, pela paz de espírito de vocês se afastarem, tá? Vocês têm a vida de vocês. Se o modo que vocês são, tá? E que não fere os outros, que não atinge os outros, tá? Incomoda tanto as pessoas que são do ciclo social, do ciclo familiar de vocês, tá? Infelizmente, tá? Vocês vão ter que sair desse ciclo, tá? E vocês vão ter que viver a vida de vocês, né? Independente dessas pessoas, desse meio. E digo, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Mas isso faz da gente, como eu digo para vocês, né? Além de sobrevivente, né? Nos faz bastante perigosos. Tá entendendo? Porque a partir do momento que essas pessoas veem que elas sobreviveram a todos os tipos de abuso, todos os tipos de violência psicológica, né? Tudo aquilo que elas tentaram desfazer de bom que tinha em vocês, que vocês sobreviveram a tudo isso, né?
elas vão pensar 2 vezes, né, em tentar atacar vocês, né? E se vocês estiverem perto dessas pessoas, né, dessa comunidade, desse ciclo, né, isso não vai acabar nunca, tá? Isso não vai acabar, tá? Então, para vocês conseguirem ser, eu digo, ser plenos, né? Ter o domínio da vida de vocês, tá? Ter o domínio A gente é dono da vida da gente, tá entendendo? A gente é dono da vida da gente. Né? E por isso que eu digo, porque pessoa, olha, cometeu suicídio, tentou se matar. Cara, se tentou se matar, essa pessoa tá na beira do desespero, tá entendendo? E tu, em vez de julgar, tu devia ter ajudado ela. Né? Ou então, se tu não conhecia, passa a ajudar, presta atenção nas pessoas que estão à tua volta. Porque é muito fácil, né? É muito fácil, porque todo mundo tem uma receita ótima para a vida dos outros. Olha como é que é a vida dessa pessoa. Tá entendendo? Vai lá, olha para a vida dessa pessoa. Olha o que essa pessoa faz, tá? Quando ela tá longe de todo mundo. Tá entendendo? Tá bom, Yuri. Então, prof, vai parar de tangenciar. Uma coisa, assim, ó, que eu sempre falo, repito e vou falar sempre, tá? Cuidem com o tangenciamento na redação, tá? Desenvolva o tema, é aquele tema ali, tá? Não adianta devagar, tá, gente? Com licença. Oi. O Yuri e a Vanessa. Tá, Yuri, vamos lá. Fala aí. Comentaram, te agradeceram. Acho que eles querem comentar alguma coisa. Então, vamos lá. Yuri e Vanessa, quem começa? Bom dia. Bom dia, Yuri. De saber possíveis temas para redação desse ano, para a gente poder ir treinando e tudo mais, e também se vão passar a questão de estrutura, como que a gente deve fazer redação, mesmo já sabendo, né, algumas possíveis dicas que a gente pode ter para fazer redação. Sim, Yuri. A gente vai, eu e a Carol preparamos um material, tá? Que depois da aula já vai estar disponível para vocês. A gente trabalha junto as competências, tá? Os possíveis temas da redação do Enem. As profs não são, vamos dizer, médiums, né? A gente pode apontar, porque aquele ano que caiu o tema da questão dos surdos, gente, aquilo ali deu um vácuo nos professores, tá entendendo? Né? Porque, tipo, se trabalhou vários temas, mas isso é para vocês entenderem uma coisa. A gente vai trabalhar um tema, né? Então, por menos que se saiba daquele assunto, né? A malandragem, tá entendendo? De desenvolver. E se tu não sabe nada daquele assunto, pelo amor de Deus, né? Então, vamos desenvolver uma ideia coerente, né? Tentar ser o mais coerente possível. Yuri, eu apostaria no quê? Na violência nas escolas, tá? Que vai entrar, a questão que pode entrar é o seguinte, tá? Não a questão da violência em si, da vítima, tá? Mas a questão do lado de quem comete essa violência, tá? E o que está por trás disso, tá? O que fez essa pessoa validar a ideia dela e partir para efetivar essa ideia, porque a gente sabe que junto com esse ataque elite, eles tinham estavam planejando vários ataques juntos, né? Inclusive, aqui em Taquara, né, a inteligência da nossa Polícia Civil, que é muito boa, é excelente, a gente tem que parabenizar esses profissionais, porque eles trabalham com muito pouco recurso, né, e trabalham muito com inteligência mesmo, entendeu? Né? Eles conseguiram como a gente fala, as células, tá? Eles conseguiram identificar células e prender várias pessoas, que também a gente não se divulgou o nome, né? Porque é exatamente isso que eles querem, tá? É a evidência, tá? Essas pessoas precisam tratar o psicológico delas, se ainda tiver algum tratamento, tá, gente? Porque chega um ponto, eu acho que... Eu não sei se vocês já... Um filme que eu até recomendaria para vocês, né? Precisamos falar sobre o Kevin. Não sei se vocês já assistiram, é um filme muito pesado, tá? Mas que trata exatamente da banalização da violência, do quanto a gente não presta atenção, né? No filho, né? Nos filhos que a gente tem em casa, né? Nas pessoas que convivem com a gente, tá? Recomendaria esse filme aí também. E, Yuri, quanto
a outros temas da redação, colocaria também a questão da segurança pública, que faz tempo que isso não cai. Acho que pode que não é nem o tema meio ambiente, não é nem disso. Eu acho que não, tá? O tema meio ambiente. O tema meio ambiente, ele vai vir... ele vai vir, ele sempre vem, tá? Mas ele vem ele vem misturado, tá? Na geografia, nas ciências da natureza, tá? Na geografia, na história, né? Na sociologia, entenderam? E aí, se vier ali, porque olha só o que vocês têm que pensar, gente, tá? Leiam a prova antes, passe um olho na prova antes de fazer a redação, porque às vezes a prova mesmo, ela vai te dar subsídio para fazer a redação, entenderam? Essa é uma das malandragens que a gente tem que ter. Isso é que nem depois na vida nos concursos públicos, tá entendendo? Quando tem redação, às vezes, dá uma lida antes, passa o olho antes na prova, por exemplo, prova de português, passa o olho na prova, e faz a redação, peguem as provas dos outros anos, olha só, peguem as provas dos outros anos, tá? Tem medo da guerra da Ucrânia e da Rússia? Eu também, porque aquilo ali tá... em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu estava vendo, que isso também pode ser um tema, porque é muito engraçado, né? Porque aquele povo ali do leste europeu, ele é um povo estranho, interessante em certos aspectos psicológicos, tá? Porque o que acontece, né? Os soldados, né, russos, né, invadiram a Ucrânia, né, beleza? O que tem na Ucrânia? Sabe o que tem na Ucrânia para eles invadirem? Não tem nada, o que eles querem lá? Não, tem alguma coisa valiosa lá. Pesquisem sobre isso, porque tem, tá? E agora o que eles estão fazendo? Petróleo, isso aí, tá? Sempre é petróleo, tá, gente? E eles estão fazendo, sabe o quê? A gente sempre sabe, né? Por exemplo, na África, ali, naquelas guerras, na guerra civil da África, que são tribos, né, rivais. Como é que eles demarcam território, tá? É com estupro, tá? Com estupro. Né? E eles estão fazendo a mesma coisa na Ucrânia, tá? Fazendo que os soldados ligam para as esposas e dizem, nós vamos... relatando as atrocidades, e elas, isso aí, né? Tem que fazer isso mesmo. Né? Então, é o nível de loucura que a gente está, tá? Porque a história, gente, a história é cíclica, tá? Se vocês forem prestar atenção, a história é cíclica, tá? Tem vários livros, né, que vocês podem pesquisar, né? E, eu não gosto de ler, infelizmente, quem não gosta de ler vai ter que começar a aprender a gostar, tá? Tem PDF, tem e-books ali. Hoje em dia está muito democratizada essa questão da leitura, bem diferente do que era na minha época. Tá? A gente tinha que correr mundo, não tinha internet. Se meu filho diz assim, como é que tu sobreviveu sem internet? A gente não sabe, mas a gente sobreviveu. Né? Então, assim, como tema da redação, tá? Para vocês, eu não sei, Carol, qual o prazo que a gente dá para eles, como é que eles entregam, como é que eles nos mandam a redação, tá? Mas eu queria deixar um tema, né, para vocês me passarem essa semana ainda, tá? Que seria o seguinte, vocês vão ler, né, sobre a questão, tá, da saúde mental, tá, das pessoas que trabalham com a segurança pública. Certo? Pesquisem sobre o tema, a saúde mental das pessoas que trabalham com segurança pública. Porque daí entra Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal, tá? E socorrista, tá? Paramédico. Tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre isso, tá? E me façam uma redação nesse sentido, saúde mental, tá? Dos integrantes, membros da segurança pública, certo? Depois que vocês lerem, vocês vão achar, pontuem certas coisas, né? Pesquisem principalmente, tá? Suicídio na Polícia Federal, tá? Por quê?
Porque isso, claro, não é advogado, tá, gente? Mas esse pessoal que faz a academia de polícia, principalmente a Polícia Federal, tá? Eles têm um treinamento militar, tá? Eles têm um treinamento militar, que é extremamente difícil, tá? E quando eles começam a trabalhar, tá, eles pensam que vão para o CSI, tá? Mas não, gente, né? FBI, não. Eles vão para lugares assim, aqui não tem recurso nenhum, botam essa gente na fronteira, né? Eles começam uma investigação, tá? E eu digo para vocês assim que isso acontece em todo lugar, porque quem trabalha com qualquer coisa, tá? Que faz qualquer tipo de ação fiscal, como no meu caso, tá? Às vezes a gente tem que parar, tá? Às vezes a gente diz não, suspende aí, tá? E a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender, né? Que o fato, porque todo o meu trabalho, às vezes, gente, é para evitar uma porcaria maior na vida da gente. Entendeu? Certas coisas envolvem, como eu digo para vocês, a rede de pedofilia, né? Ela envolve não só pedofilia, tá, gente? Ela envolve tráfico humano, tá? Pedofilia está intimamente ligada ao tráfico humano, tá? E se vocês pegarem, assim, onde é que está o núcleo, tá? Tráfico humano e pedofilia? Espanha, tá? Espanha, tá? Depois desse tema aí da questão da saúde mental, dessas pessoas que trabalham com a segurança pública, tá? Eu vou pegar um outro tema com vocês, tá? Que envolve a questão do tráfico humano, certo? Mas para a redação dessa semana, daí depois eu quero trocar uma ideia com a Carol, e aí a gente coloca um prazo para vocês entregarem, tá? Primeiro, pesquisem, né, sobre saúde mental dos integrantes da segurança pública, tá? Pesquisem, façam apontamentos, podem me questionar, podem me chamar, tá? E para a gente trocar ideia, certo? E depois façam a redação, tá? E assim, ó, a redação, vocês não precisam fazer uma tese, tá? Ninguém aqui tá fazendo, porque até tese é chatíssima e ninguém lê uma tese, tá? A tese só é lida, mais ou menos, tá? Quando a pessoa vai defender lá num doutorado, num mestrado, certo? E é lida e criticada por pessoas que normalmente, né, não têm capacidade para isso, certo? Até porque ninguém tem capacidade para julgar, né, e criticar o trabalho intelectual do outro. Né? A gente teve um exemplo horroroso, tá? De um menino que estava defendendo o TCC dele na época da pandemia, né, fazendo a defesa online, e uma professora, desculpa o termo, tá, mas escrotou aquela criatura de tal forma que ele simplesmente baixou a tela, né, do notebook e se atirou da sacada do prédio. Né? Então, olha a responsabilidade também que um professor tem, entendeu? Olha a responsabilidade, porque, gente, uma palavra, assim como ela salva, ela acaba uma pessoa, entendeu? Dependendo da situação que aquela pessoa se encontra, ou ela salva ou ela acaba, tá? Ninguém salva ninguém, realmente ninguém salva ninguém, tá? Mas assim, ó, para destruir é isso aqui. Né? Então, nunca chamem alguém de fraco, nunca se achem fracos, né? Nunca subestimem o trabalho de vocês e não se deixem subestimar, porque quanto melhor for o trabalho de vocês, mais críticas vocês vão receber. Tá? Crítica pejorativa, infelizmente. Tá? Porque quando a gente é bom numa coisa, né, em vez das pessoas assim, apostarem, né, e aproveitarem aquele talento, né? Não, né? O que as pessoas fazem, né? Mas não têm aquela mesma capacidade, e elas têm outras, tá entendendo? Mas a mediocridade delas é tão grande, né, que elas não conseguem superar isso, tá? Elas não conseguem superar que alguém tenha tantas habilidades quanto ela em outro setor, né? Que às vezes ela não tem conhecimento daquilo, porque não é a área dela, tá entendendo? Porque ninguém sabe tudo, gente. Aliás, a gente não sabe nada. Né? Se a gente soubesse, a gente não estava sempre estudando. E como eu digo para vocês, a máxima é aquela que só os idiotas não mudam de ideia, serve exatamente para isso. Né? Porque às vezes a gente vai estudar uma coisa e vê que a gente está completamente errado, né, no posicionamento da gente, mas completamente errado. Né? E eu vou, nesses últimos minutos aqui, eu vou falar de uma experiência minha, né? Porque eu fui criada numa família, tá? De pessoas, né, de esquerda, tá?
que a gente aprendeu ali, que o meu pai fazia a gente ler livros horríveis, por sinal, tá? Cuidem que vocês vão dar para os filhos de vocês ler, porque tudo tem uma idade, né? E não é justo tu acabar com as... Não é nem com o sonho, gente, sabe? É com as ilusões, né? De uma criança ou de um adolescente mostrando para ele só o lado horrível da vida, né? Não. Tá? A gente vai ter tempo para descobrir todo o lado horrível da vida, né? Não precisa ser na infância. Tá? Na infância, a gente tem que ser protegido, certo? E tudo aquilo que me falaram, me pregavam, e que eu defendi durante o meu curso de graduação, né? Que, graças a Deus, eu fui uma privilegiada, eu pude fazer 2 graduações no ensino público, né? Na universidade pública, e fiz uma pós-graduação também na universidade pública, e sou, sim, uma privilegiada, e é por isso que eu tenho que dar minha contrapartida para a sociedade, né? Todo mundo deve, mas eu mais ainda, né? Porque eu estudei também, graças à arrecadação, né, dos impostos dos pais, dos avós de vocês, né? Os pais de vocês devem ter a minha idade. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, a teoria é uma coisa, a prática é bem diferente, certo? Quando tu vê que todas as pessoas que tu critica, né, todas essas ideologias que tu critica, tem ideologias que são criticáveis, tem que ser banidas mesmo, como as ideias fascistas, racistas, gente, é inadmissível o racismo, né, é inadmissível, assim, ó, qualquer pessoa racista que chegue perto de mim, eu simplesmente elimino na minha vida, e eu acho que ela teria que ser eliminada do mundo, sinceramente, tá? Esse é o meu lado radical, tá? Tá? Racista, é inconcebível isso, tá? Classificar uma pessoa, tá? Pela cor da pele, pelo amor de Deus, gente, tá? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, ó, quando tu vê que tu vem de uma família que se diz esquerda e que a tua família só toma vinho importado, né? Que a tua família fala muito, mas na hora da prática é bem diferente, né? Quando tu tem, né, dentro da tua família, uma pessoa que estudou, né, com bolsa do governo e foi estudou, né, passou um tempo na Europa, passou um tempo, né, estudando sempre com o subsídio do governo federal. Volta, faz um concurso com edital direcionado. Sabe o que é edital direcionado? Isso é o que acontece muito na universidade pública. Entra quem eles querem, tá? Aí vai, e quando ele tem que efetivamente trabalhar, ele não gosta, né? Porque trabalhar é ruim, né, gente? Senão não se chamava trabalho, né? Trabalhar é ruim. Eu sou uma pessoa que odeio levantar cedo, né? Odeio mesmo, e não tenho vergonha de dizer, né? Mas é por isso que se chama trabalho, né? A gente precisa do trabalho, né? E aí, quando chega a hora da pessoa mostrar trabalhar, né? Ela não, simplesmente não, né? Taca o foda-se na vida, né? E aí, assim, ó, ela consegue se aposentar por invalidez, né? Não importa o que aconteceu nesse período, tá? O que me deixa mais revoltada é ver, que eu vou ser muito honesta com vocês, é ver meu irmão aposentado por invalidez com 39 anos, tá? E ver a colega, porque todos nós somos colegas que trabalham, né, na limpeza lá na Secretaria, né, da Fazenda, né, desde o início da pandemia, tentando uma perícia médica, tá, para conseguir se afastar do trabalho e se tratar em consequência do Covid, ela não conseguiu, e aí a gente tem que se juntar todo mês, tá, para comprar um medicamento caríssimo que a rede pública não dá para ela, né, que ela já entrou com processo e que também ainda não conseguiu, né, para ela conseguir sobreviver, e ela está trabalhando, entendendo? Então, assim, ó, o que se fala e o que se faz, né, tem uma diferença muito grande. A gente pode ter teorias maravilhosas, né, mas vamos ver na prática como é que isso funciona, tá? Porque não é só criticar a gente não tem que criticar a direita ou a esquerda, a gente tem que criticar a atitude, tá? Como pessoas que têm uma certa, que estão em evidência, que podem mudar as coisas, né? Como que elas utilizam esse poder que elas têm poder, tá? Tem poder. Eu me sinto privilegiada, eu tenho um poder dando, eu tô passando o meu ponto de vista para vocês, né? E isso pode me comprometer, não estou nem aí, né? E isso também se reflete também, porque eu sou uma pessoa que eu não estou nem aí mesmo, tá?
Isso aí mesmo, Vanessa. Eu não tô nem. Eu cheguei num ponto que não é sempre, não é assim a qualquer momento que a gente pode fazer isso, tá, gente? Eu cheguei num ponto na minha vida que eu não tô nem aí para o que penso de mim, certo? Eu não tô nem aí. Eu vivo a minha vida, eu faço as coisas que eu acho correto e deu. Eu não vou socializar porque todo mundo vai. Tá? Eu não vou sair fazer happy hour com o coleguinha de trabalho, porque eu não socializo com um colega de trabalho, entendeu? Colega de trabalho é colega de trabalho. Com o pessoal aqui, que não é, tipo, é muito diferente, né? O pessoal ali, os meus colegas professores são muito diferentes, né? Eu socializo, tá? Eu troco ideia, eu estou aberta, tá? A receber crítica, tá? De gente de verdade, tá? De gente de verdade, de gente que contribui, né? Gente que consegue olhar o próximo, né? Com compaixão, tá entendendo? Tá entendendo? Eu olho para essas pessoas e eu só aceito alguma coisa. Eu procuro me relacionar, tá, com gente de verdade, tá? Só um pouquinho, gente, que é meu pai. Pai, tô dando aula, já te ligo, tá? Só socializo com gente de verdade, tá certo? E assim, ó, para a gente conseguir fazer o que eu faço, tem que atingir um certo grau de independência, principalmente independência financeira, tá? Mas vou dizer para vocês que é libertador. Tá? É libertador. Porque tudo passa na vida da gente, tudo começa e termina com respeito. Tá? Se as pessoas não conseguem respeitar o teu ponto de vista, né? Não conseguem respeitar o cuidado que tu tem com a tua privacidade, né? Então, gente, elimina essa gente da vida de vocês. Vocês não têm que agradar. Gente, vocês não têm que agradar ninguém. Tá? A partir do momento que tu quer agradar todo mundo, tu te desagrada e tu vai ficar doente. Tá? Isso é a única certeza que vocês podem ter. Tá? E como a prof fala demais quando dá aula, né, fica aí o tema para redação, tá? Depois eu vou trocar uma ideia com a Carol para ver como é que a gente vai desenvolver isso para colocar para vocês. O material também eu vou disponibilizar, tá? E eu quero dizer que para mim é um privilégio muito grande, né? Mesmo odiando acordar cedo, né? Acordar cedo no sábado, né? Me arrumar, me maquiar para estar mais ou menos para vocês, né? É a experiência mais bonita que um ser humano pode ter na vida, é a experiência de educar, certo? Então, quando a gente não valoriza um professor, né, a gente está desvalorizando tudo. Tudo passa pelo professor, certo? Eu não estou dizendo que é por mim, né, mas valorizem o que ensina, valorizem quem está... lembrem sempre daqueles professores que passaram pela vida de vocês e que fizeram a diferença, porque se vocês forem olhar para trás, as pessoas que mais marcaram a vida da gente sempre foi um professor, entendeu? Né? A gente sempre... assim, ó, eu noto em mim muitas características de uma professora de história que eu tinha, certo? Acho que eu adorava história e adoro ainda, né? E eu só não desisti de ser professor, né? Porque eu trabalhava paralelamente dando aula em outras escolas, escola técnica, né? Remunerado, tá, gente? Mas não é minha praia, porque simplesmente eu não certas atitudes também de professor, de coordenação, não. A troca mais bonita, acho que eu tive na minha vida foi dando aula no EJA, tá? E dando aula no HR, tá? Então, assim, ó, só tenho a agradecer para vocês, tá? Estou aberta a críticas, né? E se cuidem, né? Se cuidem no sentido de trazer para a vida de vocês, né? E manter na vida de vocês, só que pessoas que realmente agregam, tá certo? Bom final de semana, né? Podem me chamar, podem trocar ideia comigo,
né? Eu e a Carol, a gente trabalha junto, né? E não esqueçam das coisas que eu falei para vocês, tá? Mesmo que vocês achem que não faz muito sentido na aula, em relação ao conteúdo do Enem, né? Na verdade, tudo faz um pouco de sentido no final, tá certo? Um abraço, né? Um beijo, né? E bom final de semana, tá bom? Beijo.